Bem-vindos ao Claramente mais uma vez. Vamos ver hoje aspectos emocionais da menopausa. Lembrando que menopausa é um período da vida da mulher quando ela para de menstruar, não pode mais fecundar e não mais engravida. Ocorrem mudanças hormonais e geralmente a menopausa surge em torno dos 50 anos de idade, vindo antes disso a perimenopausa, logo após os 40 anos, e a seguir vem a pós-menopausa. Sintomas mais comuns da menopausa são calores no rosto e no corpo, ressecamento vaginal, ansiedade, irritabilidade, dificuldade para dormir, cansaço, esquecimento, ganho de peso, diminuição do tônus muscular, dores nas articulações e músculos, todos esses sintomas relacionados com a diminuição da produção de estrogênio. Cerca de 550 mil esterectomias é a retirada cirúrgica do útero, são feitas nos Estados Unidos cada ano, primariamente em mulheres na perimenopausa. Às vezes, o médico também remove os ovários, achando não serem mais necessários após a menopausa. Mas os ovários continuam a produzir algum estrogênio e testosterona após a menstruação terminar. Esses hormônios ajudam os ossos, o coração e outros tecidos até por volta dos 60 ou 70 anos na mulher. Pequenas quantidades de testosterona livre aumentam a energia, melhoram o humor e a libido. Um estudo revelou que a retirada do útero aumenta em 50% de risco de câncer de tireoide 6 meses após essa cirurgia, removendo ou não os ovários. A histerectomia, que é a retirada do útero, pode precipitar uma menopausa artificial. Com relação à reposição hormonal como tratamento para a menopausa nos anos 40 e 50, o estrogênio foi introduzido como método terapêutico. Décadas após, ficou evidenciado que isso aumentava o risco de câncer uterino de 4 a 13 vezes mais nas mulheres usando estrogênio. Daí passou-se a combinar o estrogênio e progesterona para tentar diminuir esse risco. Mas por volta de 1990, cerca de 6 milhões de norte-americanas usavam essa combinação hormonal. Em julho de 2002, o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos abruptamente terminou o maior estudo sobre reposição hormonal feito até então, que envolvia 16.600 mulheres. O estudo foi interrompido 3 anos antes do que previsto, porque se verificou que os riscos eram maiores do que os benefícios e eram 41% de aumento do risco de derrame cerebral, 29% de aumento do risco de ataques cardíacos e 24% de aumento do risco de câncer do seio nas pessoas fazendo aquela reposição hormonal. Se a mulher e a sua comunidade mudarem a visão negativa sobre a menopausa para uma positiva e adotarem procedimentos simples, é possível evitar a reposição hormonal com seus riscos. Quais são essas atitudes? Primeiro, evite o álcool. A mulher metaboliza o álcool mais lentamente que o homem e é mais vulnerável aos efeitos tóxicos do álcool, podendo elevar o estrogênio, o qual está associado ao câncer do útero e do seio, assim como favorecendo menstruações com mais sangramento. O álcool facilita a infecção vaginal por cândida, gera alterações de humor, fadiga, aumento dos calores, piora a depressão e, se houver a depressão, claro, na menopausa. Um segundo passo é evite fumar. Em mulheres abaixo dos 65 anos de idade, o fumo é responsável por 41% das mortes por doença coronariana. A morte de mulheres abaixo de 65 anos por derrame cerebral, o AVC, é 3 vezes maior nas fumantes. E as acima de 65 anos têm um risco de 47, quase 50% a mais de ter derrames fatais comparadas com as mulheres não fumantes.
Outra coisa importante é evite cafeína nas bebidas cola, no chá preto, no café, no guaraná, no chá verde, porque a cafeína estimula a liberação de hormônios do estresse, causando nervosismo, ansiedade, aumento do estrogênio, favorecendo a doença fibrocística e o câncer do seio. Um quarto aspecto é evite produtos de origem animal. Carnes, laticínios são ricos em gordura saturada, contribuindo para doenças cardíacas, câncer, artrite e obesidade. O uso regulamentar de produtos animais aumenta as doenças femininas ligadas ao alto nível de estrogênio. Então, dê uma preferência a uma dieta vegetariana balanceada, orientada aí pela sua nutricionista. Um quinto aspecto, evite o estresse, se possível, claro, né? E tente viver o mais perto possível da natureza, em cidades menores, tenha momentos de relax e recreação saudável, procure dormir mais cedo, né? Melhore sua vida afetiva familiar, aceite os limites pessoais e ambientais e não se concentre no negativo. Outro aspecto tem a ver com os fito-hormônios. O médico pode usar a fitoterapia. Fitoterapia é o uso de plantas medicinais, não tem nada a ver com homeopatia nem florais. Fitoterapia. O médico pode usar e lhe orientar quanto à reposição hormonal com fitoestrogênios, encontrado em certas frutas, vegetais, grãos integrais, cocos, plantas e no feijão, soja e tofu. Também importante a hidroterapia. Banho tipo escalda-pés alivia cólicas menstruais. Banho de assento alternando água quente e água fria, além de compressas quentes alternadas com frias na região renal, que é essa parte abaixo aqui inferior das costas, essas hidroterapias estimulam a produção adrenal de testosterona a ser convertida em estrogênio por células gordurosas do corpo. Outro aspecto é exercícios físicos, né? Você fazer caminhadas, exercício de musculação para ganhar massa muscular são necessários porque a perda de massa muscular na mulher contribui para a diminuição das taxas metabólicas e assim a diminuição dos hormônios. Outra coisa importante, evite roupas apertadas, porque elas prejudicam a circulação sanguínea e também evite as roupas muito curtas, porque elas não aquecem o corpo homogeneamente, especialmente nas extremidades. Evite roupas que deixam marcas na pele, elas apertam vasos sanguíneos e linfáticos, prejudicando a saúde. E também aprenda a confiar em Deus, desenvolva sua confiança, melhore sua confiança em Deus, porque quem pratica uma fé religiosa, os estudos têm mostrado isso, tem menos doenças, menos mortalidade precoce, tem menos tempo de internação hospitalar, faz menos uso de medicamentos comparado com a população sem religião. Menopausa é um momento de plenitude, de maturidade, e menopausa não é uma doença. Muitos veem a mulher na menopausa como se ela fosse inferior ou alterada. Elas mesmas podem se ver assim negativamente na menopausa, além dos conceitos negativos de que nessa fase elas teriam diminuição do interesse sexual, teriam depressão, mudança de personalidade, coisas assim. Mas isso não é verdade necessariamente. Na pós-menopausa, a atividade sexual tende a diminuir como consequência dos efeitos da diminuição dos estrogênios, do ressecamento vaginal e do aumento de infecções vaginais. Mas foi observado que existem muitos casos nos quais não acontece a diminuição da libido e sim uma intensificação do desejo sexual, porque as mulheres nessa fase estariam mais relaxadas quanto ao medo de engravidar, além de não precisar mais se preocupar em cuidar de filhos pequenos. Não existe nenhum tipo de depressão obrigatório para surgir na menopausa e nem maior incidência de mulheres com depressão entre as que estão nessa fase. Exceção a isso são as que já tinham depressão antes, talvez com recaídas, e as que tinham severas síndromes pré-menstruais ou depressão pós-parto. Mulheres têm depressão mais frequentemente antes da menopausa. Conflitos familiares, sociais, pessimismo, desesperança parecem ter maior importância quanto à causa da depressão na menopausa do que mesmo as mudanças hormonais dela.
A síndrome do ninho vazio, né, o papel de dona de casa que mantinha a mulher ocupada com os filhos quando todos precisavam dela, dedicando sua vida e energia para filhos, marido, casa, é perdido e coincide com o período da menopausa. Os filhos deixam o lar para estudar fora, casar, morar sozinhos, daí a solidão e a sensação de inutilidade. Mas você é muito útil, seja feliz na sua menopausa. Espero você aqui no próximo Claramente e entenda, a menopausa não é doença. Até mais. Obrigada por essa conversa, esse papo, mais uma vez aqui, Dr. César. Interessante, né? Você que é mulher, você que convive com mulheres nessa fase, já entendeu que é preciso ter um olhar diferente. Se você quiser rever esse Claramente ou compartilhar ele, mostrar ele para alguém que você ama, está disponível para você. Acesse lá Vida e Saúde NT no nosso canal no YouTube, Vida e Saúde NT, tem playlist com vários Claramente, incluindo esse que o Dr. César acabou de mostrar para a gente aqui. Bom, a gente vai fazer uma pausa bem curtinha e na volta tem essa receita aqui, ideal para essa segundona, porque ela é leve, ela é fácil, ela tem ingredientes possíveis e é o nosso mousse de manga com maracujá. O intervalo é rapidinho, se prepara, pega seu caderninho aí ou pega os seus notes aí no celular para você fazer essa receita anotando junto com a gente. Até já!